Bom, gente, sejam bem-vindos aí à nossa aula de exercícios de limite. Nessa aula nós vamos resolver 4 exercícios de limite, começando por esse aí. A gente tem nesse número 1 o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 com x tendendo a 3. Como x tende a 3, se a gente substituir aqui, o denominador vai ficar 3 menos 3, 0. E o numerador também vai a zero, né? Que vai ficar 3 ao quadrado 9, menos 9, 0. Então, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para a gente resolver isso daí, contornar essa situação, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o numerador. Então, vai ficar x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x menos 3, com x tendendo a 3. Agora a gente tem x menos 3 no numerador e no denominador, então a gente pode cancelar esse cara com esse. Então como é que fica isso daí? Fica limite de x mais 3 com x tendendo a 3. Agora ficou fácil, é só substituir. X tende a 3, 3 mais 3, 6. Então, beleza, esse foi o primeiro limite. Bem simples, né? Só precisamos usar aqui a estratégia da fatoração, cancelar e substituir. Então, vamos para o próximo. Então, gente, esse é o nosso segundo limite, né? O nosso segundo exercício. A gente tem limite de x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2 com x tendendo a 2. Como x tende a 2, se a gente substituir aqui, como é que vai ficar no denominador? Vai ficar 2 menos 2, 0. O numerador também vai a 0, né? Porque vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é menos 10, então 4 menos 10 vai ficar menos 6, mais 6, 0. Então temos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para contornar isso, a gente vai fatorar o numerador. Então vai ficar limite de x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 2. Se você fizer essa conta aqui, x vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 3 vai ficar menos 3x, menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Com esse menos 3x menos 5x, e menos 2 vezes menos 3 vai ficar mais 6. Isso com x tendendo a 2. Agora a gente pode cancelar esse cara aqui com esse daqui. Então sobra limite de x menos 3 com x tendendo a 2. Certo? Como x tende a 2, vai ficar 2 menos 3 menos 1. Certo? Então esse limite também é bem simples. Mais uma vez, usamos a estratégia da fatoração. Então, beleza, vamos para o próximo. Então, gente, esse é o limite de número 3. Né? A gente tem limite de x ao cubo menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Se você substituir, vai ficar aqui no denominador, vai ficar 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Né? X tende a 1. No numerador vai ficar 1 ao cubo 1 menos 1, 0. Então temos uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então a gente vai ter que fatorar aí esses polinômios. Para fatorar esse x ao cubo menos 1,
Eu vou usar o dispositivo de Briot-Rufino. Eu vou usar o dispositivo de Briot-Rufino. Até para quem não lembra disso, poder relembrar como é que faz essa fatoração usando esse dispositivo. Então, como é que é isso? Né? A gente traça aí dois segmentos de reta, certo? E aqui a gente vai colocar os coeficientes, a gente vai fatorar o x ao cubo menos 1. Vamos colocar aqui nessa linha os coeficientes desse polinômio. Então, o coeficiente do x ao cubo é 1. O coeficiente do x ao cubo é 1. O coeficiente do x ao quadrado é 0, porque não tem. O coeficiente de x elevado a 1 também é 0. E aqui a gente coloca o termo independente, que é o menos 1. Ou seja, 1 é o coeficiente do x ao cubo, o 0 é o coeficiente do x ao quadrado, esse outro 0 é o coeficiente do x elevado a 1, e o termo independente é o coeficiente do x elevado a 0. Agora, o que você vai fazer? Esse número daqui, esse coeficiente do x ao cubo, né, você vai repetir aqui embaixo. Aqui vai ficar 1. Desse outro lado aqui, do lado esquerdo, você bota uma raiz do polinômio, que vai ser 1. Né? 1 é raiz do polinômio x ao cubo menos 1. Né? O 1 é raiz desse polinômio aqui, x ao cubo menos 1. O que você vai fazer agora? Você pega esse número aqui, multiplica com esse e soma com esse aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. Aí você continua com esse procedimento. Pega essa raiz, multiplica com esse aqui e soma com esse outro aqui. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. E continua com esse procedimento. 1 vezes 1, 1, mais menos 1, 0. Então, tá. Como é que vai ficar isso daí? Então, o nosso polinômio, né, x ao cubo menos 1, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar x menos a raiz vezes 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x elevado a 1 mais 1 vezes x elevado a 0. Repara que os coeficientes daqui, desse polinômio, eu tirei daqui, ó, né? E caiu 1 grau, por isso ficou x ao quadrado. Então, é isso que a gente vai substituir lá no limite. Vai ficar x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Certo? A gente vai substituir isso lá em cima. Então, o nosso limite vai ficar limite. Quem é x ao cubo menos 1? A gente acabou de achar. É x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Dividido por... Como é que a gente fatora x ao quadrado menos 1? A gente fatora da seguinte maneira. Fica x mais 1 vezes x menos 1. Fica dessa forma, com x tendendo a 1. Certo? Agora a gente pode cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1 daqui. O que sobra? Sobra limite de x ao quadrado
mais x mais 1 dividido por x mais 1, com x tendendo para 1. Agora é só substituir. Como o x tende a 1, o denominador fica 1 mais 1, que é igual a 2, né? E o numerador vai ficar quanto? 3, né? Porque 1 ao quadrado é 1, x vale 1, vai ficar 1 mais 1, que é 3. Então, o valor desse limite é 3 meio. Então, mais uma vez, nesse limite, a gente resolveu usando a estratégia da fatoração. Fatoramos o polinômio do numerador, fatoramos o polinômio do denominador, cancelamos aqui, né, o x menos 1 com x menos 1, e aí saiu a nossa determinação. Quando a gente substitui o no lugar do x, dá 3 meios. Então, fizemos um lembrete aqui também do dispositivo de Grove-Fine para ajudar você a fatorar. E é isso. Vamos passar para o próximo exercício. Então, gente, esse é o nosso quarto e último exercício, né, dessa aula. Então, a gente tem limite da raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2 dividido por x. Quando você substitui o zero, né, no lugar do x, já que o x tende a zero, vai dar uma determinação do tipo zero sobre zero. No denominador só tem o x, vai ficar zero. O numerador vai ficar raiz de x mais 2, como o x tende a zero, vai ficar raiz de 2, menos o outro raiz de 2 vai dar zero. Como é que a gente vai contornar isso daí? A gente vai contornar isso usando a estratégia do conjugado. Como é que é isso? A gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador, né? Pelo conjugado do que tem a raiz. Então vai ficar assim, raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Isso no numerador e no denominador. Aqui também, raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Então, nós simplesmente multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador. Aí, como é que a gente faz isso daí? Quando você fizer, primeiramente você tem que fazer isso aqui vezes esse. Então, isso daí vai ficar limite raiz quadrada de x mais 2 vezes raiz quadrada de x mais 2, a raiz vai sumir, então vai ficar x mais 2 aqui. Quando você fizer esse com esse e esse com esse, eles vão se anular, né? Pois raiz quadrada de x mais 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz quadrada de x mais 2 vão se anular. Então vai sobrar só esse termo com esse aqui. Né? Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar quanto? Vai dar menos 2, né? A raiz vai sumir. Menos 2. Dividido. Embaixo você repete tudo. Embaixo vai ficar x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2. Com x tendendo a zero. Agora você pode anular esse mais 2 com menos 2 dá zero. Então como é que fica? Fica limite de x dividido por x vezes raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, com x tendendo a zero. Mas esse x
Aí do numerador você pode cancelar, né, esse x aqui com esse daqui. Inclusive, já poderia ter feito direto, né, aqui, né, esse passo aqui, mas eu quis fazer passo a passo para ficar mais fácil de entender. Então, sobra limite de 1 dividido por raiz de x mais 2, é o que sobrou, mais raiz de 2, com x tendendo a zero. Como x tende a zero, como é que vai ficar o denominador? Vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 2. Esse é o valor do limite. Se você quiser, você pode racionalizar, né? Você multiplica o numerador por raiz de 2 e o denominador também por raiz de 2. E aí vai ficar, isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 dividido por 4, né? Pois raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz vai sumir, então vai ficar 2. O 2 multiplicado com esse outro 2 aqui vai dar 4. Então, esse é o valor do nosso limite, raiz de 2 sobre 4. Então, essa estratégia é muito importante. Usamos a estratégia do conjugado, né? A estratégia do conjugado, para poder resolver essa questão. Ela é utilizada em muitos limites. Então é isso aí, gente. Por essa aula é só. Um grande abraço e bons estudos.